Estamos de volta com o programa Encontro Marcado, falando hoje com Kedna Gobi, falando sobre planejamento familiar e planejamento financeiro. Kedna, eu havia lhe perguntado como funciona e quando deve ser usado um seguro de vida. Então, seguro de vida a gente não quer usar, né? A gente quer ter... Mas tem gente até que mata o marido e não quer para usar, usar né? o seguro. Então, assim, um seguro de vida, na verdade, assim, para ele ser contratado, né? É muito importante que você tenha saúde. Não adianta ter dinheiro, né? Não adianta achar o seguro ideal, a estrutura ideal, o planejador financeiro melhor do mundo. Se a gente não tiver saúde para adquirir um seguro de vida, a gente não vai conseguir. Porque você é um risco eminente para a seguradora, ela vai te recusar. Porque, assim, uma vez que ela aceita o risco, dentro de produtos da linha... Quer dizer que se o cara já estiver com uma patologia, ele já não pode fazer o seguro? Depende do tipo de patologia, né? Então, sempre isso é submetido a underwriting, que é uma avaliação de risco. Então, vamos supor, dentro de seguros de banco, só um exemplo básico que vocês vão entender. Então, assim, dentro de seguro de banco, como que funciona? Você faz um seguro que muitas vezes você autoriza ele por um aplicativo do celular, ou passa para assinar um contrato, né, dentro do banco e pronto, você está protegido em teoria, né? Hoje, nas linhas de seguro premium, né, de linhas assim, muito melhores, que é a linha private, que a gente chama, a avaliação do risco ela é feita criteriosamente quando o cliente submete a proposta para poder pedir para ser segurado. Então, vai fazer entrevista, vai submeter exame de sangue. Por quê? Isso é o que a seguradora faz para poder garantir que ela sabe quanto que é o risco que ela está assumindo. Às vezes ela aceita, mesmo tendo algum tipo de patologia, mas ela pode te cobrar a mais por isso, porque você é um risco maior, né? Mas, principalmente, porque fazendo essa avaliação de risco prévia, não tem questionamento depois, né? Então, a gente escuta muita história, né? Não vou fazer seguro de vida não, fulano fez, nem recebeu, eu faço por fazer. Mas não é para ser assim. A gente tem que entender que existem estruturas hoje que são seguros vitalícios e que uma vez que a seguradora te recebeu lá, ela não vai mais cancelar com você. Porque o seguro ele tem que trazer o quê? Segurança. Você não pode fazer uma coisa que ela, numa cláusula contratual, diz que pode ou não pode cancelar o seu seguro, né? Então, para adquirir, você precisa ter saúde, precisa ter uma avaliação exata do perfil que você precisa e, obviamente, tem que ter disponibilidade financeira para arcar com aqueles valores mensais, mas que não é nada absurdo, né? Em torno de 5%, 10% da nossa renda é destinada para gerenciamento de risco, para seguros. E aí engloba seguro de carro, seguro saúde, seguro de vida, seguro patrimonial, uma série de outras coisas. E quando é que ele pode ser usado? Então, tem seguro, a gente pode dividir assim, seguro de morte, que é aquele seguro de cobertura de morte, que para o beneficiário receber eu tenho que morrer. Ou tem os seguros em vida, seguros de invalidez, que é total ou parcial, que uma vez que eu for acometida por uma invalidez que não me permita trabalhar, eu posso receber. Ou uma invalidez que não me permita trabalhar provocada por uma doença, que eu posso receber. Ou um diagnóstico de uma doença, que existem coberturas hoje que cobrem diagnóstico de doença, que uma vez que é diagnosticada uma doença e eu sobreviver, eu recebo uma indenização em vida para poder arcar com despesas de doença. Ou então, se meu plano de saúde pagar minhas despesas de doença, para eu arcar com a minha despesa em casa. Porque não é porque eu estou doente que o boleto vai parar de chegar. Não vou mandar o boleto para sua casa esse mês porque o coitadinho está doente. Não. As contas chegam, uma pessoa doente ela precisa de tempo para tratar e muitas vezes não trabalha. E principalmente as pessoas que são autônomas, não exclusivamente, mas assim, principalmente quem é autônomo hoje e depende da sua capacidade de trabalho para gerar renda, é muito importante ter esse tipo de suporte, né? A gente não quer usar, mas a gente precisa ter, porque o risco está aí. Então, a gente pode escolher se a gente quer comprar ou se a gente vai assumir o risco e contar com a sorte. Eu faço um seguro de vidas e pago 10 anos. Aí eu quero parar com aquele seguro e não estou envolvido em nenhuma dessas situações. Eu posso resgatar aquele dinheiro de volta? Depende também. Então, existem seguros que têm resgate, né, associado, e existem seguros que não têm resgate associado. Tudo depende do perfil. E por isso que é muito importante que a gente tenha um planejador
que seja condizente e que seja muito leal, muito verdadeiro. Porque ele tem que mostrar nas condições gerais quais são os nossos bônus e, obviamente, quais são os ônus. A gente tem que conhecer as regras do que a gente está contratando. Né? E é claro que é muito mais difícil, por exemplo, para quem tem uma formação alheia a essa que eu tenho, pegar um contrato em casa e vai ler sua apólice de seguro? Você já fez isso com a sua? Até porque a letra é muito pequena, ninguém consegue ler. Ninguém, porque assim, a intenção, na verdade, é eles cobrirem um basal, né? É um seguro de vida coletivo, a maioria que a gente tem em portfólios comuns, né, rotineiros, é um seguro de vida coletivo, que se a seguradora entender que aquele grupo ali está tendo muito risco, muito sinistro, ela vai lá e corta todas as apólices, né? Qual o custo para garantir a segurança financeira de uma família? Então, existe Você disse que é barato, né? 5% da renda. Isso. Então, assim, na verdade, existe uma estimativa técnica, uma ciranda financeira que a gente chama, né? Porque é um círculozinho. Então, o que a gente imagina? De toda a remuneração que a gente tem, 70% a gente gasta com as nossas despesas básicas, despesas fixas, faz a viagem que a gente quer, né? 20% desse valor a gente guarda para a nossa terceira idade, né? Para poder se planejar para uma vida longa, porque a gente não vai trabalhar daqui até os 80, 90 anos, e eu quero viver muito, né? Então, a gente tem que planejar para isso. E de 5% a 10% da renda, ela é disponibilizada para gerenciar todo esse risco. A questão, nós estamos passando por uma crise financeira. Isso compromete a questão da renda das famílias para um planejamento? Então, justamente quando a gente está em crise, que o risco ele precisa ser melhor gerenciado. Né? Porque assim, se estiver tudo muito bem, se a gente tiver dinheiro de reserva, se a gente estiver pagando aquele plano de saúde top, se a gente conseguir fazer os nossos investimentos, está tudo muito bem. Né? O grande problema é se a gente está em crise, se a gente não dispõe de reserva financeira e a gente é acometido por uma doença, por alguma invalidez, e aí vai ser crise em cima de crise. Então, principalmente no momento da crise, que a gente tem que pensar em proteger, pense na analogia, né? Se tiver um dia muito chuvoso, essa estrada de Luiz Eduardo, que todo mundo acha muito complicada, né? Então, se tiver um dia muito chuvoso, caindo raio, tempestade, você vai pensar, já que está tudo turbulento, está chovendo e está com tempestade, eu não vou botar o cinto de segurança, não, porque já está um risco. Não, você vai colocar o cinto de segurança do mesmo jeito, principalmente numa situação dessa. Qual o risco do dinheiro investido em um seguro? Porque eu posso perder? Então, um seguro não é um investimento, né? Às vezes a gente precisa diferenciar os conceitos, né? Então, existem seguros de vida que eles são resgatáveis, então significa que se ao longo do tempo que você o tem, você não precisar utilizar, porque você não morreu, né? Você pode fazer um tipo de resgate e complementar a sua terceira idade. Mas isso não pode ser visto como investimento. Pode ser visto como uma poupança forçada com benefício de seguro de vida. Porque se a gente for falar de investimento, a gente tem que avaliar rentabilidade, taxas e tudo mais. Quando a gente fala de seguro, a gente tem que avaliar proteção. Né? Então, são duas coisas diferentes. Então, nos seguros de vida, que eles não são resgatáveis, entre aspas, você dispõe aquele dinheiro e você não vê ele de volta, e se para o perfil da pessoa couber um tipo de seguro resgatável, você pode sim ter uma parcela do que você pagou de volta. Isso vai depender muito da estrutura. Kedna, existe um limite de idade para se contratar um seguro? Existe. E assim, na verdade, cada instituição financeira, cada seguradora, ela tem regulamentações gerais que são, né, preconizadas pela SUSEP. Então, tem as regras gerais e tem outras regras. SUSEP é o quê? SUSEP é a Superintendência, né, de Seguros e Previdências do Brasil. Ela regulamenta, privada, fiscaliza. Né? Privada, exatamente. Né? Então, ela regulamenta e fiscaliza tudo. Hoje, a gente consegue fazer seguro de vida para quem está, né, na melhor idade e tudo mais, até resgatável, mas tudo depende do tipo de seguro, da instituição financeira e, principalmente, da saúde, né? Da saúde da pessoa que quer contratar. Kedma, qual a orientação que você daria para as pessoas que estão nos assistindo e que querem realmente fazer um seguro? Primeiramente, procurar, né,
um planejador, um corretor que seja, né, credenciado, que seja regulamentado pelo SUSEP. Então, existe um órgão de fiscalização para a pessoa poder vender seguro, né? Não é simplesmente querer. Então, hoje eu tenho regulamentação da SUSEP. Então, esse tipo de título, para a gente poder tirar, a gente tem que estudar e tem que conhecer tudo de regra. Então, o primeiro passo é procurar o profissional que é adequado. O segundo passo, a gente, né, definir o planejamento, definir quais são as metas e começar a subir aqueles patamares que a gente conversou, né? Gerenciar o risco, acumular para poder chegar nas conquistas. Muito bom o nosso bate-papo, mas como você sabe, televisão é tempo. Você tem aí 3 minutos para você fazer as suas considerações finais. Então, eu queria, assim, de uma forma geral, falar para todo mundo, né, que gostaria de entender o que é um planejamento financeiro. A gente tem aí a internet, né, de portas abertas para a gente. Então, não custa nada a gente dar um Google, né, para poder procurar o que seria isso. E mesmo que a gente não consiga fazer muito, qualquer coisa que a gente começar a fazer já é muito importante. E existem hoje profissionais que são habilitados para ajudar a gente nisso. A gente fica com um estigma que pode ser caro. Mas caro pode ser não ter, né? Porque se a gente não se planeja, a gente não sabe o que pode acontecer e não sabe qual é o custo disso. Se a gente prevê o risco, que ele está aí, ele existe, e a gente se planejar para aquilo, as coisas se tornam muito menos danosas, né? Então, eu queria pedir com muito carinho que as pessoas se programassem mais. E o trabalho do planejador, ele é muito feito com coração. Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro para entender qual que é a necessidade dele. E porque muitas vezes as pessoas estão confusas e não sabem o que quer. Então, a gente tem que ter discernimento para separar o que é um objetivo, né, que a pessoa quer fazer, do que é um sonho. Porque o objetivo a gente vai atrás. Um sonho, ele pode não se realizar. Se a gente não planejar, ele não se torna objetivo e efetivo. Então, eu queria pedir que todo mundo refletisse, né, dentro do seu ambiente familiar, como é que está sendo a educação financeira dos seus filhos, como que está o seu planejamento com o seu esposo, com a sua esposa. É importante a gente ter essa conversa dentro de casa e a gente conseguir alicerçar muito bem essa estrutura. Kedma, eu queria lhe agradecer, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso programa e colocar à disposição para você voltar mais vezes aqui para a gente falar de planejamento, um assunto tão interessante que é planejamento familiar e planejamento financeiro. E lhe dizer muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e eu agradecer por a explanação que você fez, foi muito boa. Termina aqui mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Assista ao nosso programa todos os dias, meio-dia e às 21 horas. É só sintonizar lá, canal 4.1. Até o próximo programa.